A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Se você chegou aqui nesse canal pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Aqui quem fala é a missionária Andréia Rodrigues e estamos aqui todas as noites, às 20 horas, com a meditação da noite. E hoje nós trazemos uma palavra ao seu coração, uma palavra vinda da parte de Deus, direcionada a você que chegou aqui, meu irmão, minha irmã. De repente você está atravessando uma situação onde você não consegue perceber, aleluias, que foi Jesus quem permitiu que você estivesse nela, mas que Ele vai te socorrer, Ele vai te tirar dessa situação. Ele só quer ver a sua fé. Continue comigo aqui até o final dessa mensagem, que você vai entender o que Deus tem para você. Amém? Glórias a Deus. Eu convido você para meditar comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e que nessa hora o Senhor nos dê sabedoria para compreendê-la. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então devemos estar sempre meditando na palavra do Senhor. E aqui nós temos, meus irmãos, uma situação onde então Jesus ordena que os seus discípulos entrem no barco e que eles seguissem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão, né? Jesus estava ali naquela situação da primeira multiplicação dos pães e peixes, né? Então ainda havia uma multidão ali em volta e ele ordena aos discípulos, né, que façam isso. E com certeza ele fez isso, né, por alguns motivos. Eu creio, né, que pode ter sido para que os discípulos pudessem descansar, né, daquela situação toda, daquela aglomeração toda, porque Deus, né, o nosso Senhor, Ele tem compaixão de nós, Ele sabe até onde a gente aguenta, né, as situações. E também eu vejo, né, aqui pelo Espírito Santo de Deus, aqui nessa passagem, o Senhor querendo ensinar aos discípulos, né, que eles teriam que colocar a sua fé em ação para que pudessem vencer os obstáculos, né, que surgiriam em suas vidas. Eu penso até que Jesus pode ter ordenado que eles fossem também para que eles pudessem, estando sozinhos, né, sem Jesus, ter essa experiência, né, de colocar a fé em ação,
porque Jesus não estaria com eles ali na terra para sempre. Haveria um dia em que eles então se separariam e que eles teriam que, entre aspas, né, se virarem, né, sozinhos, mas com a certeza de que Jesus estaria com eles, né, de uma forma espiritual, que o Senhor, bastaria que eles colocassem a sua fé em ação e o Senhor agiria. Então, meus irmãos, são conjecturas, né? A gente está aqui conjecturando, né? Qual foi o pensamento do nosso mestre ao ordenar que os discípulos fossem adiante. E aí, olha, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, né? Então, quer dizer, passou-se um tempo. E o barco, né, dos discípulos já estavam no meio do mar e estavam sendo o quê? Açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário, né? Então, com certeza, Jesus sabia que isso aconteceria. Mas conforme a gente já falou, ele queria, né, pela palavra a gente percebe que ele queria, né, que os discípulos passassem por aquele momento para que pudessem experimentar o agir dele na vida deles. Né? E a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Jesus viu que eles estavam passando um momento difícil e ele foi até eles. Aleluias, né? Ele foi o quê? Caminhando por cima do mar, porque o barco estava com eles, né? E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo, né? Então, muitas situações que ocorrem também nas nossas vidas podem trazer um susto para nós, né? A gente pode não estar percebendo, né, que é o Senhor que está agindo, que é o Senhor que está permitindo, né, que aquilo aconteça, mas que, aleluias, a gente possa ter esse discernimento, né, glórias a Deus, esse discernimento espiritual de entender que é permissão do Senhor, mas que Ele está indo na nossa direção, que não é um fantasma, aleluias, né? A luta pode estar muito grande, né? De repente você aí está assustado, não se assuste, creia que o Senhor está indo na sua direção para te salvar. E Jesus então fala para eles: tem de bom ânimo, quer dizer, se animem, sou eu cheguei, não temais, né? E o Senhor fala com você que está aí do outro lado nessa noite, né? Se anime, sou eu cheguei, glórias a Deus. Toma posse, meu irmão, minha irmã, dessa palavra. Creia que o Senhor está indo em sua direção, Ele está chegando aí, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Né? Quer dizer, Pedro ainda desafiou ali, olha, né? Jesus, ele não creu naquele primeiro momento que era o Senhor. Então, meus irmãos, é necessário que a gente tenha fé, é necessário que a gente acredite que é o Senhor, né? Que de repente te colocou nessa situação, permitiu que você passasse por essa situação para provar a sua fé. E Jesus então fala para Pedro: vem. Jesus iria deixar Pedro afogar? Claro que não, mas Pedro teria que seguir olhando para ele com fé, né? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, né? Então, olha, de repente, né, a luta está vindo com muita força, o vento está soprando forte aí na sua vida, né? Mas não se assuste, continue olhando para o alto, continue olhando para Jesus, que você não vai afundar. Agora, se a gente parar para ficar olhando a situação, olhando o tamanho da luta, a gente vai se desesperar, meus irmãos, e a gente vai o quê? Afundar. Então, ó, continue olhando para cima, olhando para Jesus, né? E Pedro, naquele momento, então, olha, quando ele viu, sentiu o vento forte, ele começou a afundar. E ele aí sim ele clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé,
Por que duvidaste? Né? Então, olha, a gente perde muitas vezes as nossas bênçãos porque a gente duvida. Então, continue focado, né? Focado nas promessas de Deus para sua vida, focado em que o Senhor fala para você ter bom ânimo, para você não temer, não duvide, aleluias, do agir de Deus sobre a sua vida, né? Quando Jesus então sobe para o barco, o vento se acalma. Então, olha, convide Jesus, né, para ir até você, aleluia, chame ele através da oração, glórias a Deus, e quando ele chegar aí, creia que ele vai acalmar esse vento, essa tempestade, amém? Mas Deus fala com você nessa noite, meu irmão, coloque a sua fé em ação, continue olhando para Jesus, não olhe para o vento, não olhe para a situação difícil, olhe para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Fique com essa mensagem para o seu coração nessa noite. E nessa hora eu convido você a estar orando juntamente comigo, entregando nas mãos do Senhor, né, tudo aquilo que tem afligido a sua alma. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Pai amado, eu te apresento a vida de cada pessoa que se encontra aqui comigo nessa hora. Pai, que o Senhor possa visitar cada coração, meu Deus, fazendo com que cada um possa ter a sua fé fortalecida em Ti, que possa alcançar a vitória que só o Senhor pode trazer, meu Deus, pode entregar. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Mais uma vez eu te apresento aqueles que se encontram num leito de hospital, Pai, para que receba a cura, o socorro do Senhor. Mais uma vez eu te apresento a vida do seu Francisco, que ainda se encontra internado, que o Senhor possa visitar essa vida, Pai, trazendo a cura, Pai, trazendo saúde, em nome de Jesus. Continue dando força ali à sua família para continuar, meu Deus, perseverando ali junto dele, ajudando o seu pai, meu Deus, as suas filhas, né, ajudando o seu pai. Pai, visita também todas as outras vidas que se encontram no leito nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, entregamos tudo em tuas mãos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Peço a você que deixe o seu like, que compartilhe com seus amigos, se essa mensagem trouxe edificação ao seu coração. Amém? Deixe também o seu pedido de oração e que Deus lhe abençoe. E também que Deus abençoe a mim e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.